Bom dia, 24 de fevereiro, então vamos lá. O que eu realmente não esperava que fosse acontecer, aconteceu. O presidente Putin da Rússia, ele ordenou operações militares no leste da Ucrânia. Ele continua falando que ele não quer tomar o país inteiro, e sim só essas regiões separatistas e consideradas pró-russa. Foram feitos lançamentos de mísseis em cidades ucranianas e tropas na costa sul. Em Kiev, na capital da Ucrânia, foram ouvidos, não se sabe a qual distância, mísseis e explosões por lá também. E a Ucrânia decretou o que eles chamam de lei marcial. Quando autoridades militares assumem o comando do Estado, liberdades individuais são restringidas, como, por exemplo, o direito de ir e vir, para proteger os cidadãos, uma vez que o país está passando por uma invasão de tropas russas. Com isso, o petróleo, o Brent, negociado em Londres, foi a $103 nesse exato momento, são 6h50 da manhã. E o WTI, que é o negociado em Nova York, está a $98, tá? Então, ele rompeu a máxima ali de 2014. Já foram impostas sanções dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido na Rússia. Eu falei disso aqui ontem. As primeiras sanções tinham sido impostas na parte de financiamento a bancos e dívida soberana russa. E essas sanções, elas podem complicar e quebrar o fornecimento, basicamente, de energia e outras commodities, como petróleo, ou o Brasil, que importa muito fertilizante da Rússia. E isso faz com que pode ter uma escalada nos preços da energia, principalmente na Europa, uma vez que grande parte dela depende do fornecimento do gás para a produção energética, como por exemplo a Alemanha. Inclusive o Nord Stream 2, que eu já falei em vídeos anteriores aqui, que é um gasoduto que liga a Rússia direto da Alemanha, sem passar pela Ucrânia, para fornecer gás, que custou 11 bilhões de euros. Ele foi idealizado pela Gazprom, que é uma empresa russa, né? Mais 5 cofinanciadoras europeias, dentre elas a Shell. Então esse gasoduto ele foi já parado, né? Falaram que a Europa e os Estados Unidos impuseram restrições, falaram que não vai entrar em operação e que a Gazprom vai sofrer as sanções, mas também a Europa sofre porque chega menos gás vindo da Rússia no momento em que o preço da energia no mundo como um todo, mas na Europa, está muito alto. Bom, nessa quinta-feira o índice russo da bolsa caiu 45%, agora de novo, pouco antes das 7 da manhã, está caindo por volta de 24%. Saindo um pouquinho disso, nos Estados Unidos a gente tem hoje o PIB do quarto trimestre e a gente tem também índices do PCE, que é a inflação americana do quarto trimestre. Outro dado importante que liga esse momento da Rússia são os estoques de petróleo e de gás nos Estados Unidos, que já vem caindo há um tempo, e eles serão divulgados hoje de novo. Já na Europa, o Banco Central Europeu falou, uma pessoa do Banco Central Europeu, que também é presidente do Banco Central Espanhol, falou que eles podem ter que subir os juros mais cedo, o que realmente é o que a gente vem falando aqui há mais tempo. Os Estados Unidos começam a subir juros, outros bancos mundiais centrais já começaram a subir juros, a Europa naturalmente tem que começar a subir também, senão só a sua moeda desvaloriza e vai trazer mais inflação, e eles estão passando por um período inflacionário maior desde o começo dos anos 90, tá? Bom, ontem no Brasil, saiu o IPCA 15, 10,70 ao ano. Isso mostra que o Banco Central brasileiro deve subir mais um pouquinho os juros, pelo menos na próxima reunião, e o dólar chegou a piscar abaixo de 4,99. Eu comecei a fazer vídeos aqui, acho que em setembro do ano passado, de que eu achava que o dólar se desvalorizaria, que o real valorizaria bastante. Errei por um período de tempo, mas o fundamento se mostrou correto, até por conta de estar extremamente desvalorizado frente a outros pares emergentes, tá? Bom, fechou a R$5 o dólar. Hoje a gente deve ter um repique, hoje a gente tem a taxa de desemprego aqui no Brasil, mas as bolsas mundiais estão caindo forte. Na Europa e nos Estados Unidos caindo entre 2% e 3%, e com essa notícia do início dessa invasão, ou deu continuidade a essa invasão, a gente deve ter uma bolsa brasileira seguindo a mundial e deve ter um dia de queda como um todo, tá bom? Novidades eu vou passando aqui ao longo do dia. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.